Oi, Felipe. Oi, professor. Tudo bom, bicho? Beleza. Acabei de mandar o link pro pessoal, professor. Tá, esperar o pessoal entrar, dar uns minutinhos para entrar mais gente, pra gente começar já já. E aí, Vinícius? E aí, professor? E aí, vocês viram que caiu o ministro da Justiça? Sim. Tá fofoca, né? Eu adoro esse tema, eu adoro a análise da relação do judiciário com a política, como vocês sabem. Eu vou até passar para vocês já já um link do o meu orientador de TCC lá em São Paulo, meu amigo também, professor da FGV de São Paulo, chama Cláudio Couto, ele, cientista político. Ele fez um canal que está super bem produzido, ele está chamando muito especialista na área de direito para falar. E aí eu descobri o canal hoje, eu estava assistindo uma... Ele preparou um vídeo ontem que ele entrevistou o Fábio Kirsch, que é um professor lá de São Paulo, que pesquisa Ministério Público. Professor? Travou aqui. Travou? Tá ouvindo? A internet está meio ruim. Hoje a minha da Você Telecom não está funcionando, por exemplo. Eu passei para da Vivo agora, porque Você Telecom caiu. Pois é, Felipe. Você está usando o quê? Eu estava usando Você Telecom, eu tentei conectar ainda agora e não estava funcionando. Aí eu liguei o meu celular e passei para Vivo. Tá. Pois é, como eu estava te falando para vocês, ele ele tá com um pessoal muito bom assim, fazendo entrevista com gente que estuda judiciário a partir da ciência política, que eu acho mais legal. E aí ele fez um vídeo ontem com o Fábio Kirsch, que é um cara do Ministério Público, e uma pessoa que estuda Supremo, é professor da Federal de Minas Gerais. E é engraçado, porque eles falaram um negócio que eu falei também ontem no Facebook, falei com uns amigos meus, aliás, hoje, com a queda do ministro, que com tudo que aconteceu com o PT, durante todo o período do PT, o Lula, tanto o Lula quanto a Dilma, estavam respeitando a chamada lista tríplice do Ministério Público na escolha do PGR, do Procurador-Geral da República. Aqui é quem é responsável por todos os processos, vocês sabem, contra o presidente da República e outros membros do Senado, da Câmara. E essa lista tríplice, ela não está na Constituição, essa regra. O presidente pode escolher quem ele quiser, desde que seja membro do Ministério Público Federal, para ser o Procurador-Geral da República, com aprovação do Senado na sequência. Mas criou-se um costume durante o governo do PT de sempre escolher o primeiro colocado na lista para a PGR, similar ao que acontece nos estados. Nos estados, está na nossa Constituição Federal, que tem que ter uma lista tríplice, que são indicados pelos membros do Ministério Público Estadual e o governador escolhe quem vai ser o Procurador-Geral de Justiça no estado. No Ministério Público Federal não funciona assim, como eu falei, funciona quem escolhe é o presidente, com aprovação do Senado, mas pode ser qualquer membro do Ministério Público Federal. Mas existia essa lista tríplice, porque como existia nos estados, virou um costume de se também os próprios membros do Ministério Público produzirem essa lista. Isso garantia independência, de certa maneira, do Ministério Público nas suas investigações contra membros do governo, gente da alta política aí. E o Lula e a Dilma sempre mantiveram a escolha do primeiro colocado da lista, mesmo anterior às investigações, e quando elas começaram, mesmo depois do mensalão do Lula, do escândalo do mensalão, podiam ter mexido nisso aí, não mexeram. E o Bolsonaro, a primeira oportunidade que ele teve para escolher o PGR dele, o Aras, ele escolheu a dedo uma pessoa que não foi escolhida pelos membros do Ministério Público, não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro colocado da lista. O Aras é um cara completamente assim, X, que o Bolsonaro escolheu, e que, em tese, é responsável pelas investigações dele e tal. E aí a gente vê o reflexo disso nessas horas, porque o pedido para investigação que houve no Ministério Público, a representação que foi feita, inclusive por um assessor da Carmen Lúcia, que fez
esse pedido de investigação dos protestos que aconteceram no domingo, porque esses protestos ameaçam as instituições democráticas, ameaçam o Supremo, ameaçam o Congresso Nacional, pedida pela volta do AI-5, essas coisas que vocês viram aí. Seja a favor, seja contra, são protestos que geraram questões aí relativas ao direito criminal sobre ameaças às instituições democráticas, terrorismo, esse tipo de coisa. E o PGR, quando fez o pedido de investigação no Supremo, não colocou o nome do Bolsonaro, nem de ninguém ligado a ele. Não sei se foi de propósito ou não, mas enfim. E aí, hoje a gente viu também o impacto disso na Polícia Federal, né? Parece que desde o ano passado ele está querendo trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Ele fez uma intervenção na Polícia Federal do Rio de Janeiro. O superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi tirado do cargo ano passado, por ordem do Bolsonaro, passando por cima do Moro. E não coincidentemente, a base política do Bolsonaro, original de quando ele era deputado federal, é do Rio de Janeiro. Os filhos deles todos são eleitos pelo Rio de Janeiro. Tem uma série de questões sendo investigadas lá acerca tanto de corrupção quanto de ligação com as milícias, as milícias urbanas. Então, não foi à toa que ele fez isso aí. E agora, ele quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal, o Moro falou não e tchau, Moro, né? Para vocês verem que essa coisa de corrupção é complicado. Enfim, você sabe que eu adoro analisar a política, mas eu não gosto de colocar a minha política no meio das coisas. Mas do ponto de vista de corrupção, o Moro está sendo muito mais complicado para as instituições aí do que o governo do PT foi, porque o governo do PT não fez esse tipo de coisa. E daqui a pouco o Moro o Bolsonaro vai escolher os ministros do Supremo. Ele vai ter a oportunidade de escolher 2 ministros do Supremo aí nos próximos anos. E as escolhas do PT e do PSDB anteriores a isso sempre foram por ministros relativamente independentes. A gente tem escolhas mais politizadas. Pois é, Luziel, em agosto tem a escolha do primeiro. Existem ministros mais políticos, como o Toffoli ou o Gilmar Mendes, que foram advogados do Gilmar Mendes do PSDB e foi advogado-geral da União do PSDB. E o Toffoli foi advogado do PT. Mas, por mais que as indicações tenham sido, digamos assim, o perfil do ministro é um perfil mais politizado, eles não foram ministros que nunca foram imbricados em questões de partidarismo para um lado, para o outro, até agora, né? Gilmar Mendes tem um histórico um pouco complicado aí, mas nada muito sério de mandar soltar deputado federal do partido claramente envolvido em caso de corrupção, coisa do tipo. Vamos ver como vão ser as indicações do Bolsonaro aí. Quem que ele vai colocar no lugar na corte. E esse tipo de coisa fomenta a corrupção estrutural, fomenta a corrupção sistêmica, muito mais do que... Mas, enfim. Eu acho interessante porque a análise jurídica é legal. Vamos para a aula de hoje, que já chegou mais gente. Deixa eu ver aqui mais ou menos quantos tem. Tem só 11, gente. Mas tem que começar a aula, então... Vamos lá. Eu quero retomar alguns pontos da aula passada sobre licenciamento ambiental e o texto que eu botei para vocês lerem. Espero que tenham lido. Alessandra, o material que eu botei de leitura sobre o licenciamento ambiental, escrito por um promotor de justiça do Rio de Janeiro, sobre o processo de licenciamento ambiental e o papel dos controles, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário no licenciamento ambiental. Cadê? O principal ponto levantado quanto ao procedimento de licenciamento ambiental é, primeiro, como eu falei para vocês, a questão da discricionariedade. O licenciamento ambiental ele é um ato formal do Poder Administrativo que autoriza um empreendimento comercial. Mas ele não é um ato único, ele é um ato complexo. Diferente do licenciamento de carro, do licenciamento para você abrir um bar ou um restaurante, que é um ato mais simples, o licenciamento ambiental é um ato complexo que envolve vários atos anteriores ao ato do licenciamento em si. E no caso e mais um adicional, a doutrina e a jurisprudência majoritária em falar, diferente dos demais licenciamentos que são feitos pelo Estado, o licenciamento ambiental ele é considerado ato discricionário e não ato vinculado. O que quer dizer? Quer dizer que da comodidade da administração pública, dos políticos de ocasião, se eles vão dar ou não o licenciamento
nos casos de questões ambientais. Então, a princípio, é discricionário. Só para lembrar para vocês as características do ato administrativo, o administrativo tem 5 características que perpassam ele, qualquer ato administrativo, inclusive do licenciamento ambiental. A gente tem a competência, a análise de competência, formalidade, o aspecto formal do ato administrativo, finalidade, que é qual a finalidade a que se destina aquele ato administrativo, o motivo que deu luz ao ato administrativo, e o quinto, deixa eu lembrar aqui que eu não estou lembrando, porque os 2 últimos são de discricionariedade da administração pública, o motivo e competência, finalidade. Quem lembra, gente? Me ajudem aí. Deu branco, professor. Vamos lá, gente. Força na cachola, que essas coisas têm que ter decoradas. Competência, forma, finalidade, motivo, objeto. Droga, faltou objeto. O que diz respeito a essas 5 características do ato administrativo? Os 3 primeiros que eu mencionei, e que é fácil de decorar porque são os mais importantes, são sempre vinculados, ou seja, o poder público não tem discricionariedade quanto a essas 3 primeiras coisas, quais sejam a competência, qual o órgão que é competente para celebrar o ato administrativo. O que vai dizer a competência do órgão é sempre uma lei ou a própria Constituição, e o administrador público ele tem que cumprir essa competência, ou seja, não é discricionário do poder público. Se, por exemplo, se é a Secretaria do Meio Ambiente que tem que dar o licenciamento, não pode ser a Secretaria do Transporte que dá o licenciamento. Então, a questão da competência tem que ser obedecida. A forma vai ser a forma também instruída em lei, que vai ter que ser obedecida para celebrar o ato administrativo. E a finalidade é o interesse público. Todo ato administrativo tem que estar vinculado a um interesse público, e esse interesse público está na lei sempre. Então, qual é a finalidade do licenciamento de uma madeireira, por exemplo, que vai cortar madeira para vender madeira? A finalidade é, primeiro, a liberdade e incentivo à economia, liberdade econômica, está escrito na Constituição, e o respeito ao direito ambiental. Portanto, a finalidade tem que estar adstrita a isso. Por isso que todos os casos de corrupção em ato administrativo, sempre a argumentação jurídica é feita em termos da finalidade. Se um administrador público pratica um ato administrativo, mas nesse ato administrativo ele recebe propina para fazer esse ato administrativo, ele está com um desvio de finalidade, porque ele está indo contra a lei, porque a obrigação do administrador público ser probo, ser isento, ele tem a obrigação da moralidade, tem uma série de leis, aí a lei de ação civil pública, que obriga o administrador público a não aceitar propina quando vai celebrar um ato administrativo, por óbvio. Então, o desvio de finalidade vem aí. Motivo e objeto são discricionários da administração pública. O motivo pode ser qualquer um. É o que dá fundamentação à celebração daquele ato naquele momento. Por exemplo, se a administração pública precisa dar merenda para os estudantes do ensino público fundamental. Para isso, eles podem contratar uma empresa ou podem criar uma empresa pública que vai prestar esse serviço, né? A motivação pode ser criar a empresa pública para dar esse serviço ou criar uma concessão para uma empresa privada celebrar esse serviço. Isso é discricionariedade da administração pública. Como eles vão fazer isso tem a ver com o motivo, tá? E o objeto vai ser o objeto em si, a matéria que consiste no ato. Vamos voltar para o direito ambiental. No licenciamento, você tem o interesse ambiental, você tem o interesse econômico que estão envolvidos aí no procedimento de licenciamento. Esses 2 interesses estão em choque. E a decisão sobre qual interesse vai sobrepor sobre o outro sempre tem um grau de natureza política. Não tem como você... Por isso que ele é tomado como discricionário na doutrina. Diferente de um licenciamento, por exemplo, de um carro no Detran, onde não existe um interesse econômico em choque com um interesse ambiental, que são interesses políticos. No licenciamento de um carro no Detran, a única coisa que existe é o Estado exercendo o seu poder de polícia e fiscalizando se o licenciamento foi feito de acordo com
com o que pede a administração pública e as leis, de modo a proteger o próprio cidadão de andar num carro quebrado, ou andar num carro ilegal, ou andar num carro que foi roubado, ele tá agora botando uma placa nova, sendo que esse carro, na verdade, foi roubado de outra pessoa. Então, para proteger isso é que o licenciamento no Detran é feito. Então, não é um ato discricionário, é um ato vinculado, porque não existem interesses em conflito aí. Portanto, se a pessoa ela atende a todos os pré-requisitos para realizar o licenciamento de um veículo ou de abrir um estabelecimento comercial, a administração pública é obrigada a dar esse licenciamento. Mesma coisa no concurso público. Se você atinge a todos os requisitos que o edital fala, que o edital pede, e você passa na prova bem, você é bem colocado na prova, você passa a ter o direito adquirido, daí que vem a ideia também de direito adquirido, se houver uma convocação para assumir a vaga, você ser a pessoa pleiteada naquela vaga porque você cumpriu todos os requisitos. É um ato vinculado da administração pública. O licenciamento ambiental não é ato vinculado, tá, gente? A princípio, a gente já vai ver os casos que eu mencionei na aula passada também. O licenciamento ambiental, como ele envolve questões políticas, ele sempre vai, em alguma medida, ser discricionário. Por mais que o particular tenha atendido a todos os princípios, os pré-requisitos iniciais, pode ser que algumas dificuldades sejam geradas durante o procedimento de estudo de impacto ambiental. Então, a administração pública passa a entender que aquele empreendimento comercial vai gerar algum dano à natureza cuja a forma de reparação não está contento. Por exemplo, vai matar a tartaruguinha do rio lá, que só vive naquele rio, e a administração pública escolhe que proteger essa tartaruguinha do rio é mais importante do que outorgar essa licença ambiental ao empreendimento comercial. E não é possível fazer nenhum tipo de ajuste aí para salvar a tartaruguinha e fazer empreendimento ao mesmo tempo. Dando esses dois princípios em conflito, o princípio da liberdade da atividade econômica e o princípio do direito ambiental, a administração pública pode escolher, a tartaruguinha vai ficar viva e você que vai abrir empresa não vai poder abrir mais empresa. E vice-versa. Dito isso, que é matéria discricionária, como o procedimento de licenciamento ambiental é um ato complexo que depende de várias etapas, cuja principal delas é o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, o que foi estabelecido ao longo desse processo deve pautar a outorga ou não do licenciamento. E aí existem 3 situações. Existe a situação primeira, onde o EIA-RIMA é completamente favorável à pessoa que está pedindo o licenciamento, ou seja, resta demonstrado, tanto pelo particular que foi pedir o licenciamento, como pelas avaliações realizadas pelo órgão que está dando a licença, que aquele empreendimento comercial não vai produzir nenhum dano substancial à natureza, de acordo com a avaliação técnica aí do órgão, que não é da nossa área, porque a gente não entende de engenharia ambiental, nem de engenharia civil e tal. Mas, de acordo com o órgão, não vai haver nenhum dano. Nessa situação, o Fiorillo, que é o autor que eu estou usando, mas o Milaré, todos os autores aí da área de ambiental, entendem que a licença passa a ser vinculada e não mais discricionária. Por quê? Porque a administração pública não tem justificativa para não dar a licença. Não existem mais 2 princípios em conflito. Existe apenas o princípio da iniciativa e da liberdade econômica. O princípio ambiental está completamente contemplado na medida que o estudo de impacto ambiental demonstrou, na medida do possível, porque, como a gente sempre aponta, questões que envolvem o meio ambiente, a gente nunca tem certeza absoluta sobre tudo. Sempre daqui a uns anos pode descobrir que, na verdade, existiram consequências não previstas do que a gente está fazendo hoje, né? Mas dentro da medida do possível, restou-se demonstrado que aquele empreendimento comercial não vai gerar dano substancial à natureza. Nesse ponto, o entendimento é de que o dever de licenciar passa a existir e que o licenciamento passa a ser direito adquirido do particular, nos termos que eu mencionei, como se fosse uma questão de, como eu falei, de moto, de licenciamento de moto, de carro, de tirar uma carteira de motorista, né? A outra situação, no extremo polo oposto, é a situação que eu mencionei da tartaruguinha, onde o estudo de impacto ambiental resta demonstrado que
aquele empreendimento comercial vai ter um impacto substancial na natureza, e esse impacto não é possível ser mitigado e que, nesse sentido, e na falta de oferta de mitigação, imagine que vai ser construída uma usina nuclear e não existe lugar para depositar o resíduo nuclear que é produzido pela operação da usina. Não foi previsto no projeto, não foi previsto a forma de mitigação desse problema aí do material do lixo nuclear que vai ser produzido. A administração pública recusa o licenciamento com base nesses termos aí, tá? Também uma situação relativamente fácil de perceber. Aí o ato já não vai ser mais discricionário também, vai ser praticamente vinculado, porque todo o parecer técnico anterior veio de forma negativa aquele licenciamento nos termos em que ele foi proposto. Cabe, então, ao particular retornar à planta e propor um novo projeto com um novo pedido de licenciamento ambiental naqueles termos, em novos termos, desculpa, que respondam a isso. Na prática, a maioria dos licenciamentos, os licenciamentos importantes, os que dão mais problema na justiça, eles não estão nem num extremo nem no outro. Não é nem o caso de um licenciamento onde o EIA-RIMA vem completamente positivo, nem um caso onde o EIA-RIMA vem completamente negativo. Geralmente, as secretarias de meio ambiente dos estados e dos municípios e o IBAMA, eles procuram ver uma situação, porque todo empreendimento comercial, empresarial, industrial vai gerar algum tipo de dano à natureza. É impossível que não. Vai depender do nível do dano, mas algum dano vai ser gerado. Então, o que as secretarias tentam fazer é mitigar esse dano e, dialogando com as empresas ou empresa que está passando pelo processo de licenciamento, com os técnicos dessas empresas, a enxergar possibilidades de mitigar ou de até resolver, em algumas situações, o potencial dano que pode ser causado. Então, os relatórios de EIA-RIMA saem com reservas. Eles falam que o licenciamento deve ser dado desde que sejam atendidas a essas e essas questões pontuais que precisam ser resguardadas para a natureza. E aí o licenciamento é dado e o particular passa a fazer a obra, operar. E a gente já vai chegar nos tipos de licenciamento de novo, que são 3, o licenciamento prévio, licenciamento de operação e o licenciamento de outorga de licença prévia, outorga de licença de instalação e outorga de licença de operação. Tá? A principal delas é a licença prévia, porque ela que vai dar todo o norte da briga ambiental que pode eventualmente surgir a posteriori depois disso. Então, essa análise técnica, geralmente, ela vem salientando questões pontuais relativas àquele processo específico. Mas aí a licença sai positiva, ou seja, a licença é concedida ao particular, mesmo com o EIA-RIMA fazendo essas ressalvas. Uma vez que essa licença é dada, é possível o controle judicial dessa licença? Essa é a pergunta que se coloca frente ao material de leitura que eu mandei para vocês, tanto do texto do promotor, quanto, se não me engano, tem decisão judicial também, se não o material que eu mandei, mas no próprio texto do promotor ele elenca 5 ou 6 casos no STJ sobre controle judicial da discricionariedade no licenciamento ambiental, ou seja, a possibilidade que o Poder Judiciário tem de reavaliar ou não o debate técnico que foi tido ao longo do processo de licenciamento e o EIA-RIMA dentro dele. Até onde vai essa capacidade? Ora, se você entende que a natureza é discricionária, que o poder público tem discricionariedade para dar ou não a licença, você não pode admitir que o judiciário venha depois questionar essa licença com base em questões técnicas sobre se foi ou não foram atendidas as recomendações de proteção ao meio ambiente. Ou seja, não é papel do poder, não seria, nessa concepção, não seria papel do Poder Judiciário avaliar questões de até que ponto o exercício daquela licença cumpriu com recomendações sobre o meio ambiente. Então, você tem desse lado uma interpretação. E de outra interpretação, que é a mais forte no Poder Judiciário, porque o Judiciário adora justificativa para entrar em qualquer coisa,
é a ideia de que o Poder Judiciário ele não pode rever as questões de oportunidade e conveniência da administração pública, nem as questões técnicas em si. O que o Judiciário pode fazer é comparar o EIA-RIMA, que foi produzido ao longo do processo de licenciamento, com o que efetivamente foi colocado em prática pelo particular ou pela empresa pública que está fazendo, que está operando aí a licença. O que quer dizer? Quer dizer que é possível, sim, o Poder Judiciário comparar não a viabilidade dos aspectos técnicos que dizem respeito à conveniência e oportunidade da administração pública, mas ele pode pegar esses mesmos aspectos técnicos que foram colocados pela própria administração pública e verificar se o cumprimento da atividade está em cumprimento com o que foi exposto no relatório técnico do EIA-RIMA. E fazendo esse juízo de comparação, o Poder Judiciário pode interferir na execução da obra ou na operação da obra, o que quer que o valha. No sentido de dizer, de suspender a obra, de encampar a obra, de fazer multa, tudo que vocês possam imaginar em termos de intervenção. O que geralmente acontece quando é detectada alguma irregularidade ao longo de um procedimento judicial é que o Judiciário, com o Ministério Público, com as secretarias de meio ambiente, com todos os atores envolvidos nesse processo, tenta ser firmados os famosos termos de ajustamento de conduta. Ou seja, senta o particular, senta a administração pública, senta o juiz, senta o Ministério Público, senta as ONG e todo mundo e vê, ok, a empresa está em descumprimento com o EIA-RIMA. A empresa vai dizer, mas eu tenho licença para operar, você não pode fazer nada, eu tenho licença. Não, você tem licença, mas você não está cumprindo com o que o EIA-RIMA, que faz parte da licença, recomenda que você faça. Se você está em descumprimento, eu posso sim criar alguma sanção administrativa, civil e criminal. Lembra que a gente estudou ano passado com bastante atenção e bastante calma, porque é a parte mais importante do direito ambiental, a responsabilidade do direito ambiental. A gente vê a responsabilidade administrativa, civil e criminal. E muito do que vai pautar essa responsabilidade, quando existe licenciamento ambiental, é o próprio EIA-RIMA. Então, o Judiciário, o Poder Público e o Poder Judiciário vão olhar para o EIA-RIMA e vão olhar para o que está sendo feito na prática e comparar e ver se o particular está em acordo ou não. E o particular vai dizer que está e a administração pública, ou sei lá quem que está do outro lado, vai dizer que não está em cumprimento com o EIA-RIMA. E o juiz vai avaliar. Quando ele verificar que de fato não está em cumprimento, ele pode ter duas atitudes aí, o magistrado, né? O judiciário e os tribunais de modo geral. Eles podem simplesmente, dependendo do que foi pedido no processo, impor uma multa administrativa para o particular, pode impor sanções civis ou dar um indicativo de que é possível uma ação de responsabilidade civil pelos danos gerados, se houver danos gerados, se a empreitada já foi construída, se já está gerando dano para a natureza, é possível uma ação civil pública para pedir indenização em termos de direitos meta-individuais, como a gente viu ano passado, e recuperar quantificar esse dano e recuperar esses valores. É possível sanções administrativas de multa, a gente viu essas sanções ano passado, vários tipos, você pode ter o encampamento da obra, você pode ter a suspensão de atividade, você pode ter multa. Todas essas armas estão na mão do julgador. O que os julgadores costumam fazer é impor essas multas, impor essas obrigações, quando eles verificam que há um descompasso entre o que o empreendedor está fazendo com o que o EIA-RIMA, que informou o licenciamento, pedia que ele fizesse. Quando é verificado esse descompasso, eles costumam tentar, primeiro eles impõem, sai logo uma sentença aplicando multa, quando não sai liminar e suspendendo a operação do empreendimento, suspendendo a construção, se não tiver em construção, suspendendo a operação, se já tiver em funcionamento, empreendimento. E aí todo mundo senta para negociar, porque o particular vai falar, não, eu estou tentando resolver o problema, estou tentando mitigar. Muitas vezes a administração pública, que também participou do procedimento de licenciamento, quando é algo de interesse do governo, principalmente, vide caso Belo Monte, a própria administração pública vai se colocar em alguma medida do lado do particular, vai falar, não, ele está tentando mitigar, ele está construindo um muro de arrimo, ele está tentando fazer o replantio da margem do rio que foi destruída com a obra. E como o objetivo final é solucionar o problema,
os juízes eles tendem a aceitar os termos de ajustamento de conduta, que o Ministério Público fica à frente. O Ministério Público senta com o particular, coloca sobre a cabeça do particular a multa que o juiz já determinou, fala, olha, se você não cumprir com a EIA-RIMA, você vai ter que pagar isso de multa, você vai ter que pagar indenização civil, e o particular passa a negociar como ele vai atender e vai fazer cumprimento a essa decisão. E do outro lado vai ser aliviada a multa, vai ser aliviado a multa administrativa. É uma negociação bem política nesse momento. E os juízes eles tendem a aceitar, colocar prazo, olha, daqui 2 anos vai ter que estar pronto o muro de arrimo, daqui 1 ano e meio vai ter que estar pronto o reflorestamento da margem do rio que foi destruído de modo contrário ao EIA-RIMA. Pode haver uma negociação, pode dentro dessa negociação existir até alguma questão relativa a perdão judicial, relativa a crime que foi praticado ali, enfim, vai ter uma negociação. E aí o juiz vai dar um termo de ajustamento, aliás, o termo de conduta vai ser assinado e o Poder Judiciário vai homologar esse termo de ajustamento de conduta que vai ter que ser cumprido sob pena de todas as multas que tinham sido levantadas e responsabilidade civil que tinha sido levantada perante a empresa sejam aplicadas no caso concreto. E aí, a literatura que eu passei para vocês, no texto, fala em... Cadê aqui? Deixa eu abrir o texto, gente. Artigo. Fala em situações onde houve essa discussão, se era discricionário ou não era discricionário. E o entendimento, em geral, é de que é discricionário, mas se for em desacordo com a EIA-RIMA, é possível que o Poder Judiciário se manifeste sobre o assunto. Deixa eu pegar um caso concreto aqui para ler um pedaço para vocês. Eu mencionei, salvo melhor juízo, na aula passada, a situação de um condomínio fechado, onde o EIA-RIMA autorizou, numa praia, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, onde o condomínio autorizou, acho que foi Rio de Janeiro, que o promotor Rio de Janeiro, onde o condomínio ia fechar uma parte da praia para os moradores do condomínio. Só que existia uma população de animais silvestres que utilizavam aquela praia para reprodução, para deslocamento migratório e tal. Tendo em vista isso, a empresa que fez esse cercamento buscou dos animais. Por conta disso, exigiu que se de uma maneira Voltou? Eu tinha caído, vocês estão me ouvindo? Voltei, essa internet. Não lembro onde eu parei agora. Mas eu vou voltar do início. Existia esse problema do muro de arrimo, e aí a empresa fez com cimento e não usou a madeira nos termos que o EIA-RIMA tinha colocado. E foi questionado a obra por causa disso, e foi questionado o licenciamento por causa disso. A administração pública e o particular argumentaram que, como eles tinham a licença, o Poder Judiciário não podia interferir na questão, porque era uma questão de mérito e como eu falei, discricionário do Poder Público outorgar ou não a licença. Mas não foi o entendimento do magistrado e nem do tribunal. O tribunal entendeu que é possível, sim, a análise judicial dessa licença, desde que não esteja sendo cumprido o EIA-RIMA, e era o caso. Então, ele anulou a licença ambiental e mandou desfazer o muro. E aí a pessoa é obrigada a desfazer o muro sob pena de multa administrativa, sob pena de multa civil.
e, no limite, até criminalizando os responsáveis pela obra. Tá? Então, o mais importante a tentar é isso. Tinha, acho que, um outro caso interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um trecho legal para a gente. Nesse ponto ilegalidade da licença ambiental que não considerou a medida menos gravosa ao meio ambiente. É o caso em questão. Você tinha várias formas como se podia executar aquela obra e não foram consideradas as medidas menos gravosas. Muita da argumentação ao redor do EIA-RIMA de Belo Monte, que eu não sei em que pé ficou depois, a gente só viu o aspecto internacional quando a gente estudou o caso do Belo Monte, a gente não viu o aspecto técnico, jurídico, ambiental, propriamente dito, mas a gente viu a conexão do direito ambiental com os direitos humanos. Mas o que a gente vê pelo texto que a gente leu era que existiam várias questões técnicas ali que não estavam sendo respeitadas no licenciamento da obra, porque o licenciamento foi feito às pressas, o EIA-RIMA que saiu do IBAMA não foi negativo, mas não foi positivo também. O EIA-RIMA que saiu do IBAMA foi criando uma série de empecilhos para a obra, uma série de dificuldades, uma série de questões, tanto de proteção ao meio ambiente, quanto de animais silvestres, quanto de problemas de saúde pública que estavam sendo gerados. E o particular, quando foi autorizado a fazer a obra, ele não seguiu o EIA-RIMA, ele fez simplesmente a obra do jeito que queria mesmo, do jeito que ele tinha apresentado para o IBAMA. E o próprio IBAMA não pôde fiscalizar ou impedir a execução dessa obra com base no licenciamento, porque o IBAMA foi tesourado politicamente, basicamente isso. O presidente Lula, na época, com a Dilma, que era da Casa Civil, falou: a gente quer construir essa usina e a gente não está nem aí para o licenciamento ambiental. Então, e a gente está com pressa para construir, se adequar uma obra a um estudo de impacto ambiental leva tempo. E não havia interesse em fazer isso, então passaram por cima. Então, muita da argumentação aí foi ao redor, de novo, da questão da discricionariedade da licença versus a tentar obrigar o poder público a se ater ao EIA-RIMA na execução dessa licença e possivelmente questionar judicialmente se isso não ocorrer. Deixa eu ver se tem aqui. É possível também o que é chamado de dispensa de estudos de impacto ambiental, que é possível que a administração pública, a Secretaria de Meio Ambiente ou o IBAMA, não façam o EIA-RIMA, façam um estudo preliminar simples e dê uma dispensa dispensa de estudo de impacto. A partir de uma dispensa do estudo de impacto ambiental, conceda a licença para a operação daquela atividade empresarial. Ou seja, não é feito o EIA-RIMA, é feita uma dispensa. Isso só é possível se a lei não obriga que seja feito o EIA-RIMA. Existe uma série de atividades econômicas que a legislação, que está lá no Google acadêmico que eu passei para vocês, a legislação que trata do assunto e as normativas do CONAMA obrigam a fazer, tá? Não é uma lista extensiva, é uma lista exemplificativa. Podem haver outras atividades que a administração pública queira fazer um licenciamento também, mas aquelas que estão lá, que estão na legislação, que estão na própria Constituição, algumas, por exemplo, empreendimento, isso está na Constituição, tá, gente? Empreendimento que envolva coisas nucleares, que envolva alteração de ambiental em área de preservação permanente, beira de rio, esse tipo de coisa, que envolva mexer com minério, sempre pede-se, está na própria Constituição que tem que ter um EIA-RIMA, mas existem outras atividades que não estão na Constituição, nem estão nas normativas do CONAMA, que a administração pública pode escolher fazer um EIA-RIMA também, por liberalidade dela. Quando ela não quiser, ela pode dar uma dispensa de EIA-RIMA e aí concede a licença. A partir daí, a empresa fica obrigada a apresentar um relatório de controle ambiental. Esse é o nome da coisa. Mostrando que ele está mitigando qualquer tipo de dano ambiental possivelmente causado. Eu acho que é só.
nesse ponto aí com vocês. Deixa eu ler aqui um pedacinho sobre cada tipo de licença, tá? Vamos ver aqui os tipos de licença ambiental que existem. Existe, primeiro, a licença prévia, que vem enunciada no artigo 8º, inciso 1 da resolução do CONAMA, número 237 de 97, que está lá no Google Salas Virtuais. Se vocês quiserem ler a resolução do CONAMA inteira, dar uma olhadinha nos vários detalhes que tem lá. Como aquela concedida na fase preliminar do planejamento da atividade ou empreendimento, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação. Bem simples, a licença prévia é aquela que é feita antes de começar a obra. Apresenta-se um estudo de impacto do que aquela obra vai potencialmente causar, sempre com o adendo de que pode ser que cause, pode ser que não, e a licença é concedida. Essa licença tem prazo de 6 anos, tá? Não é prorrogável, ou seja, se depois de 6 anos a obra não foi iniciada e o cara quiser fazer a obra depois de 6 anos, ele precisa pedir uma nova licença prévia, tá bom? Todas essas licenças têm um prazo de 6 anos. A licença de instalação, prazo máximo, tá, gente? Podem ser estabelecidos prazos inferiores a 6 anos, se a administração pública entender serem necessários prazos inferiores para a renovação dessa licença. É que nem carteira de motorista. Carteira de motorista a gente tem validade de 5 anos. De 5 em 5 anos a gente tem que renovar nossa carteira de motorista. Licença ambiental é a mesma coisa. De 6 em 6 anos você tem que renovar as licenças porque elas perdem a validade. No máximo de 6 em 6 anos. Pode ser um prazo até menor. Se a administração pública entender que para aquela obra específica é importante que esse processo de fiscalização do empreendimento seja em períodos menores, mais curtos. Depois da licença prévia, é concedida uma licença de instalação. A licença de instalação ela é obrigatoriamente precedida pela licença prévia e é aquela que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constitui motivo determinante. Isso está escrito no artigo 8º, inciso 2 da resolução do CONAMA que eu fiz referência, a resolução 237 de 97, tá? Assim como prévia, a licença de instalação também possui prazo de validade, 6 anos, como eu falei para vocês. E, por último, você tem a licença de operação. A licença de operação também é chamada de licença de funcionamento e sucede a de instalação e tem por finalidade autorizar a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Então, uma licença na sequência da outra, tá? Se você tem uma licença prévia, constrói, durante a construção você faz a licença de instalação, terminou a instalação, tudo cumprido, você tira a licença de operação. E de tempos em tempos, essa licença de operação pode ser necessária que seja renovada, no máximo de 6 em 6 anos, onde o órgão ambiental responsável pelo licenciamento vai fazer a fiscalização para ver se aquela operação está de acordo com o esperado que seja. Sobre licença ambiental, acredito que seja isso, senhores. Alguma dúvida sobre a RIMA? Depois a gente vai dar uma olhadinha numa matéria bem simples, que é complexa do ponto de vista técnico, mas é relativamente simples do ponto de vista jurídico, que são as legislações de proteção ao patrimônio genético e que envolve tanto a lei de biossegurança quanto a lei de proteção ao patrimônio genético, e aí na sequência. Mas eu vou dar uma pausa entre isso e a próxima parte, e aí se vocês tiverem alguma dúvida agora sobre a RIMA, podem perguntar, tá? Dá uns minutinhos para vocês perguntarem aí. Estão entendendo? Sim, professor. Deixa eu ver quantos tem. 19. Acho que é isso sobre licença, gente. Tem mesmo mais. Também mencionei para vocês, né, a conexão do licenciamento com a questão de direitos humanos, quando envolve populações indígenas, populações tradicionais. É necessário que também você faça a consulta às populações atingidas
E essa consulta, ela vem depois do EIA-RIMA. Primeiro você faz o EIA-RIMA, depois você faz a consulta a essas populações, explicando para as populações, da maneira como elas querem que seja explicado para elas, o impacto ambiental e as mitigações que vão ser realizadas relativas às pessoas que vivem na região. Então, é importante essa conexão também. Sem qualquer uma dessas coisas, o licenciamento pode ser questionado judicialmente, o judiciário pode entender que aquilo está feito de maneira irregular e impor multas, impor sanções, tanto às empresas quanto à própria administração pública e aos administradores públicos envolvidos aí no procedimento. A gente viu, por exemplo, ano passado, quando a gente discutiu a responsabilidade do funcionário público se ele não fiscaliza direito, né? Se eu chego numa repartição pública para denunciar que está tendo uma falha de meio ambiente, está tendo algum problema com uma obra que está gerando dano ao meio ambiente, numa fazenda, por exemplo, que está derrubando a vegetação nativa, você tem porcentagens no Código Florestal, ele estabelece, por exemplo, porcentagens do quanto que você pode cortar de madeira nativa em regiões do Brasil. Na Amazônia, acho que no máximo até 40% da mata nativa pode ser destruída para fazer algum tipo de empreendimento agropecuário, por exemplo. 60% tem que ser mantido. Acho que é 60-40, não sei para qual lado, mas é 60-40 na lei. E você imagina que alguém chega numa repartição pública e faz uma denúncia daquilo, e a pessoa que recebe a denúncia, o auditor fiscal ali, o secretário o funcionário da secretaria mesmo, engaveta aquilo. Não envia para o superior dele, ou envia para o superior dele, e o superior dele não dá prosseguimento, não cria um procedimento administrativo para averiguar, não manda o fiscal lá olhar o que está acontecendo. Essas pessoas todas podem ser julgadas como responsáveis solidárias a qualquer dano ambiental que seja produzido a partir do momento quando elas foram ineptas, inclusive com sanções administrativas e sanções penais até. Então, tem que ter muitas sanções civis, né, de reparação do dano. Então, tem todo o procedimento de fiscalização em cima do EIA-RIMA, os funcionários públicos estão adstritos ao princípio da legalidade. É por isso que a repartição pública é um saco. Quem já foi tirar documento aqui sabe que o funcionário não quer fazer nada que não seja, que gere qualquer problema para ele, porque eles morrem de medo de funcionário público, de que eles, de repente, façam uma coisa que é completamente razoável na cabeça deles, mas que, por causa de uma interpretação diversa, pode gerar algum problema de responsabilidade para eles mais na frente. Ficou faltando um documento aqui, ficou faltando... Mas eu te trouxe a Xerox autenticada. Não, mas o edital fala o original. Mas a Xerox autenticada é a mesma coisa do original, se eu autentiquei ela no cartório, o cartório deu fé pública para esse negócio aqui, e você não está aceitando. Não, porque o edital fala que é original. É um saco isso. Qualquer pessoa razoável aceita, né, o documento autenticado ao invés do original. Mas o funcionário fica com medo. Por quê? Porque ele pode ser responsabilizado por cometer alguma falha aí depois. Na prática, ele não seria numa situação dessa, né? Ao meu entender, mas vai saber, né? E a pessoa tem medo. Então, mesma coisa num procedimento, isso vezes 1000 num procedimento de licenciamento ambiental que implica numa coisa muito mais séria, que envolve muito mais dinheiro, que impacta muito maior e tal. Eu vou dar uma pausa agora e aí eu vou passar... Vamos passar para o outro vídeo logo, da segunda metade da aula. Que aí a gente termina um pouco mais cedo hoje, que o assunto está pouco hoje, eu quero concluir só esses temas pontuais, e provavelmente na próxima aula, que não vai ser semana que vem, porque semana que vem é feriado, a gente vai estudar as ações. Mandado de injunção na área ambiental, ação civil pública na área de direito ambiental, mandado de segurança na área de direito ambiental, que é o mais importante. Ação civil pública e mandado de segurança são os que mais acontecem. E a habeas data da área de direito ambiental, que tem um pouquinho também de documentos que você precisa ver e não está sendo produzido e tal, você tem que entrar com a habeas data para conseguir. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, nessa turma agora, porque eu preciso abrir a outra, e aí na sequência eu abro a outra e a gente continua na outra turma. Vou dar uns 15 minutinhos que eu vou fazer uma coisinha rápida aqui também, e aí daqui uns 15 minutos eu mando o link para a Alessandra repassa para vocês, tá bom? Beijo, senhores.